Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje eu vou tratar de um tema relacionado, aos palavrões. Então, roda a vinheta. Bom, gente, quem aí não tem um filho que às vezes acaba falando alguns palavrões, alguns xingamentos, ofendendo algumas pessoas? Bom, consequentemente, isso ela não vai aprender sozinha. Ela viu em algum lugar ou escutou alguém falando isso, né? E é muito importante que vocês, pais de primeira viagem, tomem muito cuidado com qualquer tipo de xingamento que vocês falem perto dos seus filhos, pois normalmente a criança pode reproduzir isso em um lugar totalmente inadequado. Então, sempre que vocês ficarem com raiva, vontade de xingar, brigar, sempre faça isso longe das crianças, pois normalmente elas têm uma espécie de gravador, onde tudo que nós reproduzimos, elas escutam e depois reproduzem também. Então, muitos lugares que elas acabam escutando, ou através de filmes, algumas séries, vídeos, adultos falando, elas acabam escutando. E consequentemente isso é muito perigoso, pois normalmente o tipo de conteúdo que seu filho vai estar acessando, ele vai estar aprendendo coisas realmente que não são da idade dele. Uma delas é a questão dos palavrões. Então, tome muito cuidado com qualquer tipo de coisa que você fale, né? Claro que tem momentos, que você está num momento nervoso, às vezes você está jogando videogame, você está assistindo um jogo, fica estressado, ou até mesmo no ambiente de trabalho, chega em casa cansado, ou às vezes discussão familiar com sua esposa. Isso tudo acaba se refletindo, no nervosismo, e você está repassando tudo aquilo que você tem preso lá dentro e bota para fora através de xingamentos. E o seu filho está ali, simplesmente escutando tudo que você está falando, Então tome muito cuidado, porque normalmente as crianças, quando elas aprendem a falar determinados palavrões, elas vão reproduzir isso na escola, e isso não é normal. Então, consequentemente, o que ela estará repassando e aprendendo, você vai perceber, Assim que no começo, quando eu assistia determinados jogos, no domingo, e a minha filha estava próxima de mim, às vezes, infelizmente, a gente acaba falando com palavrão, E a criança está ali, escutando, e depois reproduzindo. Então, sempre que possível, evite fazer esse tipo de coisa, Eu sei que não é fácil, determinados momentos que nós estamos realmente estressados, principalmente quando nós não queremos que determinadas coisas aconteçam, principalmente relacionados a coisas de jogo, Ainda mais a gente que é fanático, tem que tomar muito cuidado. E eu que sou um torcedor do Corinthians sei muito bem que não é fácil. O nosso sofrimento quando ele perde um jogo é realmente muito complexo. Ainda mais quando ocorrem situações cotidianas aí, que fazem a gente sofrer um pouquinho mais. Eu sei que realmente é muito complicado você conseguir segurar alguns palavrões, Então, assim que o seu filho começar a se desenvolver, principalmente o processo da fala, assim que ele começar a entender determinadas palavras, entender o contexto dessas palavras, que você vai ter que explicar determinadas coisas para ela, Principalmente com relação a falar determinados palavrões em público. Afinal, a vergonha é sua, você vai passar vergonha com seu filho se você tiver em algum ambiente que não é próprio para isso, Às vezes você está passeando num shopping, a criança simplesmente começa a falar coisas que não devia, perto de pessoas, e você que é o pai que tem que educar o seu filho ali, Então sempre que você tiver a possibilidade de conversar com a criança, explicar algumas situações para ela, que elas não possam acontecer, para que a criança entenda exatamente todo o contexto das coisas. Eu sei que não é fácil, afinal às vezes a gente está estressado e acaba falando coisas que não devia, E o filho está ali realmente escutando. Então, sempre dá uma segurada, Fala outras coisas, tipo baralho, caramba, coisas mais leves. Eu sei que é difícil, mas você conseguindo controlar esse estresse é melhor do que você ver o seu filho falando determinadas coisas em um lugar que ele não devia, Para que você não possa passar vergonha depois. Claro, consequentemente, você pedindo ajuda da sua esposa também é muito mais importante do que você explicar para ela sozinho, Ambos
tem que se ajudar neste período. Afinal, a criança, assim que ela estiver desenvolvendo a fala, ela vai reproduzir alguns sons que ela estará escutando, né, durante esse período. Então tome muito cuidado. Outra coisa, cuidado com aquilo que você estará assistindo, né? Tem alguns filmes que realmente eles falam palavrões pesados e tente evitar com que a criança escute estas coisas quando você estiver assistindo. Afinal, não é fácil você passar por este período, né? Porque ainda mais que a criança está assimilando algumas palavras e ela reproduzindo algo sem saber é muito mais complexo do que ela falar sabendo que possa ofender alguma pessoa que ela nem conhece, né? Então tome muito cuidado e converse com o seu filho explicando cada detalhe dessas situações. Eu sei que não é fácil, afinal muitas crianças têm uma certa dificuldade para assimilar determinadas coisas, mas você conseguindo explicar, consequentemente ela vai entender, beleza? Eu vou um pequeno vídeo sobre essa questão para que vocês possam ver um pouquinho mais, beleza? Não existe, dentro do espectro autista, não existe uma pergunta e uma resposta que seja assim. Ela tem um leque de informações a resposta. Então, falar palavrão para a criança autista, ele não está falando palavrão. Ele está simplesmente usando a estereotipia ecolar. Então, ele está simplesmente repetindo. Essa é a forma dele se organizar. Então, ele ouviu uma vez, ele utiliza aquela palavra não para xingar, não para ofender alguém, mas como um recurso de autorregulação dele. Então, ele fica repetindo. Ok, o que você pode fazer? Todas as vezes que você disser para o seu filho, para de fazer isso, você está reforçando este comportamento. Todas as vezes que você diz, não, mas eu já te falei 10 vezes, menino, para, você está reforçando. O que você tem que fazer é mudar o foco. Veja o que ele tem mais interesse. Então, quando ele repetir, começar a utilizar esse palavrão como reforço, como uma fala ecolálica de repetir, aquela palavra que você deve saber, você muda o foco. Nossa, filho, olha que belezinha, olha o que eu tenho aqui, eu tenho um kiwi, olha o que eu tenho aqui, se é isso que ele gosta, olha o que eu tenho aqui, uma uva. Então, sempre tenha nas suas mãos, como se fosse uma carta na manga, né? Você tenha nas mãos algo que mude o foco, tá? Mude o foco. É o recurso mais adequado para você utilizar com seu filho, é mudar o foco. Sempre que este recurso dele, da criança, estiver sendo utilizado, porque isso é uma fala ecolálica, por isso que ele está repetindo, então você utiliza a mudança de foco, vendo que ele tem interesse. Se ele tem interesse por carrinho, sempre tenha por perto um carrinho. Ele começou a falar, olha que belezinha, olha o carrinho. Faça de conta que você não está ouvindo, porque eu sei que um palavrão nos incomoda. E muito mais quem está ouvindo que não consegue entender que isso é um recurso dele, é um recurso ecolálico dele para poder ele se autorregular. E vocês, já passaram por alguma situação dessa? Já viram seus filhos falando algum determinado palavrão ou ofendendo alguém? Então tome muito cuidado com isso, que é algo realmente importante que vocês possam entender e repassar para os seus filhos, né? Para que eles não façam você passar vergonha, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações, clicando sempre no sininho. Então, obrigado galera, e até o próximo vídeo. Valeu!